Eu sempre sonhei em ser mãe. Desde criança, quando a gente começa a brincar de boneca, a gente já tem esse instinto materno, na verdade, porque quer cuidar da boneca e tudo. Então, quando eu fiquei grávida, que eu descobri que eu ia ser mãe, para mim assim foi uma emoção muito grande. Eu me senti muito feliz e conforme a barriga foi crescendo, a gente vê, fica curioso para saber o sexo do bebê, com quem que ele vai se parecer, entendeu? Se é um menino, se é uma menina, a curiosidade é muito grande. Então, para mim, assim, foi especial em todos os momentos da minha gestação. Eu era doido para ser pai. E assim, foi muito gostoso curtir esse tempo mesmo na barriga, aquele tempo gostoso de você ir mexendo, conversando, parece que você está sentindo a criança ali o tempo todo. E depois aconteceu que com 7 meses a Jennifer começou a passar mal e daí foi que descobrimos que o Mike tinha problemas. O Mike nasceu com hidrocefalia e uma mielomeningocele na coluna, que é uma má formação. E esse problema vai fazer com que ele use a cadeira de rodas para o resto da vida. A gente preocupava com medo de ter receio das outras crianças não aceitarem ele por ser um cadeirante. Eu sempre fui bastante amigo do meu filho. Eu converso com ele, falo para ele que eu não sou só o pai dele, que eu quero sempre ser o amigo dele. E uma certa vez ele chegou em mim, assim com o semblante bem triste, e falou assim: papai, por que meus coleguinhas tudo correm, meus priminhos correm e eu não posso correr? Por que eu fico só na minha cadeira de roda? Daí assim, é a hora que a gente tem que pensar bem o que vai falar, né? Porque a gente não pode dar aquela esperança para ele de que ele vai andar e na hora assim a gente leva um choque, você fica assim, o que você vai falar? São nesses momentos difíceis que a educação adventista entra nas nossas vidas. Eu sempre respondo para ele que a esperança em Deus, a esperança no novo céu, irá transformá-lo. Essa certeza que nós carregamos é o diferencial que o Mike recebe na educação adventista. Episódio de hoje: Valores da Educação, Inclusão e Integração. Uma educação completa é formada pela plena interação da família, da escola e do aluno em prol do desenvolvimento físico, acadêmico, mental e espiritual. Dessa forma, é quase impossível pensar em uma escola completa sem a presença da inclusão. E em uma sociedade em que a eficiência tomou o lugar da compreensão, a inclusão faz toda a diferença. Eu tenho 3 filhas, uma com 18 anos, Ana Flávia, a Fernanda com 12, que é especial, e a Beatriz com 10 anos. A Fernanda tem atraso motor e cognitivo, e isso aconteceu pelo parto prematuro que teve, foi preciso
fazer o parto com 8 meses e o pulmão não estava maduro, aí causou lesão cerebral e o aprendizado é lento, né, para a idade, e ela tem também deficiência física, diplegia, né, dificuldade no andar. A Fernanda se locomove com um andador e grandes percursos é preciso a cadeira de rodas. Deficiência. A ausência de algo que, pela definição, nos torna incompletos. Mas na prática, a deficiência é apenas um modo de enxergar. É uma ausência? Sim. É uma lacuna? É uma brecha. Mas incompletos? Incompletos. Nunca. Muitas vezes eu peguei a Beatriz segurando as mãozinhas da Fernanda, dizendo: vai, Fernanda, tu consegue andar, tu consegue andar. Assim, ela automaticamente foi ajudando, vendo, a gente vai percebendo e tentando ajudar na medida do possível. Com 6 meses, ela começou a fazer fisioterapia, terapia ocupacional, e então até os 3 anos era essa correria, né? Eu tive que abrir mão do meu trabalho para cuidar dessa parte, que focar no desenvolvimento da Fernanda. A partir dos 3 anos eu decidi que ela iria para a escola, porque eu acreditava que a interação dela com outras crianças iria ajudar no desenvolvimento dela, né, na percepção dela do mundo, das coisas. E ela foi para a escola com 3 aninhos. Há 2 anos, o Colégio Adventista de Rio Branco, ele dispõe de um programa educacional com escopo em alunos especiais, com necessidades especiais, quer sejam elas de ordem física, mental, sensorial, superdotado em altas habilidades. Hoje, dentro da nossa escola, nós temos 25 crianças, né, com necessidades especiais. Nós atendemos aqui no nosso nível 11 crianças que são entre autismo, deficiência cerebral e TDAH. O pai normalmente ele vem munido de um laudo, onde especifica a patologia da criança e também alguns relatórios de alguns outros profissionais que tenham tido acompanhamento com essa criança anterior ao chegar à escola. Então nós convidamos os pais para uma entrevista que nós denominamos de anamnese. Essa anamnese ela colhe dados relevantes para o planejamento especializado daquela criança e também informações da dinâmica familiar. Ela entrou na escolinha, ela era muito apática, ela não sabia o que fazer, a professora dava folhinha com papel, ela não sabia o que fazer, né? Ela riscava qualquer lugar. Aí já no meio do ano, ela já estava riscando dentro do desenho, ela já entendia que tinha que pintar dentro do desenho, mas saía fora. E já no final do ano, ela já estava mais participativa, ela já conseguia, tentava pintar já só dentro do desenho. Então a professora foi me dando esse feedback e esse desenvolvimento, esse avanço nela. Cada deficiência dessa, a gente tem que se adequar. E tem que montar um programa especializado para cada deficiência. Na minha turma de 3º ano, eu tenho um aluno autista, né? É um trabalho prazeroso, né? Porque a gente vê as dificuldades que ele tem, né? E eu posso estar auxiliando ele nessa dificuldade. Então eu gosto muito de fazer atividades em grupo, né? Para que ele possa se socializar com a turma. E dessa forma eu trabalho a oralidade dele e também a socialização, que é um ponto muito importante, né? Já que eles são bem calmos, quietos no lugar dele e não se socializam muito com a turma. Então eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. A professora ela tem que desenvolver conteúdos especiais para eles, né? Então, atividades são diferenciadas, a avaliação também é diferenciada. Tem alguns alunos que eles também têm os livros, nossos livros didáticos, né? Como as outras crianças têm também, mas muitas às vezes não conseguem acompanhar o conteúdo. Então a professora ela vai fazer de uma forma mais dinâmica, né? Com jogos, com brincadeiras, junto o mesmo conteúdo, mas de uma maneira diferente para que ele possa entender. A minha linguagem tem que ser significativa e prazerosa para que meu aluno se sinta motivado a aprender, né? Cada vez mais que eu falo da forma que ele consegue entender, vai ser melhor para ele aprender, né? E as avaliações dele também são adaptadas, são diferentes. Eu trabalho o mesmo conteúdo que eu trabalho com a turma, mas de uma forma diferente para que ele possa compreender. E assim ele tenha êxito no aprendizado dele.
Não tem como fazer avaliação sem esse acompanhamento direto com os professores. Na semana pedagógica, nos momentos de encontro pedagógico, os professores são orientados a conhecerem de perto esses alunos, a verificarem quais as reais necessidades deles. Então, a partir daí se monta que tipo de avaliação, a depender da necessidade. Se ele tem potencialidade de fazer uma avaliação escrita, faz-se escrita. Na ausência dessa potencialidade, faz-se uma avaliação oral. Então, verifica-se a necessidade real dessa criança naquilo que ela pode ser avaliada. Se a avaliação ela pode também ser processual, diariamente. A avaliação da Fernanda ela não é igual à das outras crianças e nem poderia ser, porque pela lei de inclusão não pode reter o aluno, né, na série. Então ela está no 6º ano, mas a avaliação dela, ela não pode, mais a participação, o desenvolvimento, né, dessa forma, mesmo porque ela tem 12 anos, está no 6º ano, mas ainda está em fase de alfabetização, né? Então, junto com isso, ela vai tendo um novo conhecimento sobre as matérias, ela participa das matérias de geografia, ciências, ela gosta muito, ela vai entendendo o mundo ao seu redor, mas ainda está na fase de alfabetização, ela ainda não foi alfabetizada. Mas ela já tem um bom entendimento geral, vai tendo bom entendimento e também ela vai se desenvolvendo junto com as crianças da idade dela. Nós participamos de uma especialização especial na AIS, que são voltados para crianças especiais e também superdotadas. Nas nossas reuniões pedagógicas, nós também estamos sempre trabalhando com os professores, né, sobre a síndrome de Down, sobre o autismo, o TDAH, a deficiência cerebral. Então, assim, nós estamos sempre procurando ajudar essas professoras para que elas possam desenvolver um bom trabalho na sala de aula. E é prazeroso a gente ver a forma que a gente ensina para ele e ele aprende. E depois ele consegue passar para a gente o que ele aprendeu. É muito prazeroso. E na intenção de integrar, é preciso espaço, é preciso adequar, não apenas na linguagem, mas no ambiente e nas possibilidades. Construir, peça por peça, os espaços vazios. Uma escola inclusiva é uma escola eficiente. Esse espaço é chamado Sala de AEE. O que significa AEE? Atendimento Educacional Especializado. E qual o objetivo desse espaço? Esse espaço foi criado, né, com o objetivo de atender as crianças que têm necessidades especiais. A escola, há 2 anos, nós tínhamos então alunos que, quando chegaram à escola, não tinham esse acompanhamento. Quando, a partir da direção, idealizou-se esse programa de atendimento, porque a demanda foi crescente, então houve essa necessidade de ter um programa diferenciado que atendessem essas crianças. Então foi implantada a sala nos normativos do MEC para que a sala tivesse todos os elementos lúdicos, pedagógicos necessários para o atendimento dessas crianças. As crianças que estudam de manhã, as que têm problemas de aprendizagem, elas vêm no período da tarde. Por exemplo, se tem 2 crianças autistas, né, elas vêm, pode ser as 2 no mesmo horário. Aí, se uma tem dislexia, outra já é com problema de síndrome de Down, já vem em horários diferentes. Eu posso atender até 3 no mesmo horário, mas com as mesmas dificuldades. Tem uns que vêm 3 vezes por semana, e o atendimento é de 1 hora a 1h30. Alguns pais, algumas pessoas pensam, né? Vai para a aula de reforço. E eles, no início também, eles pensam, tia, eu vou para a aula de reforço, né? Eu disse, não, isso aqui não é uma aula de reforço, isso aqui é uma aula onde eu vou suprir ou tentar suprir, né, as necessidades que eles têm na sala de aula normal. De aula, a maioria das vezes a professora não consegue sentar, né, e observar qual é a dificuldade, como eu vou trabalhar, é com jogos, né, com outra brincadeira, é oral, e assim a gente tira as dúvidas
e começa a trabalhar da maneira adequada. Vamos dizer o caso dos autistas. Nós não temos um autista que liga um programa que contemple a todos. Cada autista tem a sua especificidade. Então, cada aluno existe um planejamento, ele é observado e a gente vê as necessidades desse aluno e montamos um planejamento e um programa para atendimento individualizado para cada criança. Nós temos várias universidades, né, na nossa cidade e vários professores indicam a nossa escola, neuropediatra, psicopedagogo, eles mostram, né, que a nossa escola, nós oferecemos esse diferencial para essas crianças. A Escola Adventista de Rio Branco, eu posso dizer para você que hoje ela é pioneira. Houve uma idealização, nasceu no coração da nossa direção. Eu fui convidada a estruturar o programa. Como todo pioneirismo, nós temos os nossos percalços, mas posso dizer que o trabalho tem dado resultados satisfatórios, porque à medida que a gente foi vendo as necessidades, nós fomos trabalhando em cima de materiais pedagógicos, capacitação de professores, as parcerias que foram feitas com os outros núcleos de educações especiais que nós temos no estado, foi direcionada esses professores para fazerem também treinamento fora da rede adventista. Então os professores têm sido treinados, capacitados para trabalharem diretamente com essas crianças. Porque a escola, antes de tudo, tem que ser aquele lugar onde vamos encontrar conhecimento, onde vamos encontrar aquilo que ainda nos falta e construirmos, começando por nós mesmos, pessoas melhores. A Fernanda ama muito vir para a escola, ela chama a minha escola. E todo dia ela tem dificuldade de saber tempo, espaço, assim, no entendimento dela. Ela ainda não coordena os dias da semana, mas ela lembra de todo dia perguntar: mãe, que dia é hoje? Por quê? Porque ela quer saber se é dia de vir para a escola. Ela ama vir para a escola. E eu sinto que ela se sente bem acolhida aqui, tanto pelos professores, como principalmente pelos alunos. A maioria dá assim, muito carinho, muita ajuda para ela. Às vezes ela até recusa essa ajuda demais, que ela quer ser mais independente. Ela já tem 12 anos, ela quer ser mais independente, quer fazer as coisas só. Então ela às vezes até se sente mais sufocada e diz que pode fazer, mas eu vejo como um carinho que as crianças têm em ajudá-la, em estar, né, ajudando no dia a dia dela na escola. A equipe hoje ela é composta do serviço de psicologia, nós temos a psicopedagoga, uma intérprete em Libras e nós temos também a professora especializada, que nós chamamos a professora de AEE. Quando nós temos necessidade de outros profissionais, nós fazemos o encaminhamento. Quando há necessidade de um fonoaudiólogo, fazemos encaminhamento para fonoaudiólogo, para o TO. E também nós temos duas grandes parcerias, que é o CADV, que contempla a escola com esses profissionais, e nós temos também o NAAS, que é o núcleo especializado em altas habilidades, porque também na escola nós temos um aluno com altas habilidades, então eles nos dão suporte diante da necessidade. A nossa escola ela foi adaptada, né? Ela foi adaptada com essa sala, né? Foi comprado materiais específicos, né? Materiais de apoio que a professora precisa, né? Para estar dando assistência a esses alunos e também na contratação de auxiliares, porque cada sala que tem uma criança com necessidades especiais, ela precisa de um auxiliar, né? Para estar junto com a professora. A professora ela dá assistência aos alunos comuns, mas também aos alunos com necessidades especiais. E às vezes ela não tem condições, só uma professora, de dar assistência, né? Esse aluno que ele precisa de uma atenção mais especial. Então, foi feita a contratação de pessoas que já estão também na área da pedagogia para ajudar com essas crianças com necessidades especiais. Já tive várias conversas com os profissionais e a gente tenta fazer o melhor, né, que pode. Na medida do possível, em casa eu também tento orientar, conversar, repetir, porque tem que repetir muito para ela. Ela tem dificuldade em gravar, em reter conhecimento, né? Assim, eu peço para ela cantar uma música e ela não lembra da letra, mas se começar a tocar, ela canta a letra toda da música. Então eu não sei explicar como é isso, mas ela se esforça, né? A gente
vai tentando ajudar. Então, é orientar e ter muita paciência. Vezes por semana, ele precisa vir à sala de AE. Ele durante a semana, ele vem no horário normal de aula dele. Só que o atendimento educacional especializado, ele ocorre no contraturno. Então, ele tem uma média de quase 2 horas de atendimento. Varia de 1h30 a depender da necessidade. Então, o planejamento, ele se estende de 1 hora, 1h30. Visando uma necessidade maior, a criança a gente amplia para quase 2 horas de atendimento. Então, ele vem no contraturno e ele fica com uma professora. O material é totalmente diferenciado daquele que ele vê dentro da sala na semana. Então, o material ele é direcionado para estimulação. E ele também tem os horários de educação física na semana que ele precisa vir. Então, ele passa na semana a maior parte do tempo aqui na escola. O desenvolvimento dela é devagar. Ela começou a falar frases completas, se fazer entender aos 6 anos. Ela entendia e tudo, mas ela não sabia como dar a resposta, usar as palavras certas. Hoje ela me surpreende com umas palavras super, assim, difíceis, né? Ela chegou em casa outro dia super feliz, dizendo: mãe, o professor disse que eu sou assistente dele, então eu entreguei todas as provas. Então ela chegou super orgulhosa, dizendo que era assistente do professor. Ela se sente útil em ajudar, em participar, e ela participa. Participar. Essa palavra diz tanto. Ela lembra o sentido de estar inserido, de fazer parte de um grupo, de uma situação, de ter voz e de ter vez. Quem participa não é mero espectador, é uma via de mão dupla. Coincidentemente, o mesmo propósito da palavra educação. Nós temos na escola um aluno muito interessante. Ele está conosco desde a alfabetização. Hoje ele é aluno do ensino médio, do 2º ano. Ele tem síndrome de Down. Anualmente nós temos um programa chamado Sarau Literário. E para a abertura do programa, ele foi colocado para recitar um poema. Qual foi nossa surpresa? Ele foi ovacionado, porque ele recitou o poema com a alma, com o coração, ele se sentiu parte do programa. Quero ver o sol atrás do muro, quero um refúgio que seja seguro. Uma nuvem branca, sem pó nem fumaça. Quero um mundo feito sem porta ou vidraça. Nós temos que tratar bem todas as crianças, né? Crianças comuns e também crianças especiais. Então, assim, chegou à nossa mão, veio até nós temos que tratá-los da melhor maneira possível, né? Incluindo, colocando essas crianças no meio social, porque eles também precisam de uma socialização. Não é só o pedagógico que eles precisam, né? Muitos vêm com algumas deficiências que eles não têm aquela condição de estar junto com os outros, né? Tem problema de toque, ninguém pode tocar, então eles não gostam de barulho. Então isso é muito importante, né? Quando chega na escola, incluir essa criança como um todo, né? Então tratar bem, isso faz a diferença. Eu acordo muito cedo, eu se arrumo, eu vou tomar banho e tomo café e a minha irmã, a gente vai para aula. Eu estou no 2º ano e ela no 3º ano. Aí o pai leva a gente para a escola. As aulas é assim, ó: sociologia, filosofia, matemática, redação, física, um monte de coisa. Poder enumerar atividades, somar histórias e multiplicar conhecimento. Na escola, tudo que fazemos é ganhar, mas ela só tem graça quando aprendemos a dividir. A escola tem se esforçado para isso, essa escola tem se esforçado para fazer essa interação, essa integração entre os alunos, para que eles tenham compreensão das necessidades dos alunos especiais. Começando no início do ano pela primeira semana, que é da semana que tem que da cortesia, que tem que
que praticar os bons modos. Eu gosto muito dessa escola por isso, que já começa o ano letivo ensinando as crianças que já estão e as novatas, né, os bons modos, né, os bons costumes. Nós nos preocupamos muito com esse aluno tido com necessidade especial, ele chegue à escola e ele se sinta acolhido não só pelo corpo docente, como corpo profissional, principalmente pelas crianças. E esse é o diferencial. E é isso que mantém essas crianças aqui na escola e faz com que os pais permaneçam com seus filhos, porque eles são muito bem aceitos. Nós trabalhamos a questão da diversidade, raça, língua, o ser diferente, a prática do bullying na escola. Existe um programa de uma semana que é trabalhado o bullying, a culminância do projeto, ela é feita de forma muito lúdica, muito recreativa. Então as crianças são trabalhadas em aceitar o diferente. Faz 4 anos eu estudo daqui da escola. E você gosta daqui? Eu gosto muito da escola. Hoje ela está suprindo muito mais do que no ano que a Fernanda entrou aqui, porque houve melhora na parte física, melhora na parte pedagógica de ensino. Então hoje ela está bem melhor assistida, bem melhor acompanhada aqui nessa escola. Tivemos que construir, estudar como que se trabalharia essa escola inclusiva e nós fomos vendo que a inclusão ela começa da portaria. O porteiro, o monitor, a coordenação, os professores. E nós quisemos atender a esse público. À medida que a demanda foi crescendo na nossa escola, nós sentimos a necessidade de oferecer um trabalho diferenciado, tanto para contemplar as crianças, como também a esse novo público que estava chegando à nossa escola. Então, para mim, é um privilégio. Eu me sinto orgulhosa e privilegiada de trabalhar aqui, com esse espaço. Estudei pensando nisso. Antes, eu pensava, né? Será que eu não vou conseguir trabalhar nessa área que eu me formei, que eu sempre quis desde o magistério? Mas um dia chegou e agora estou feliz por isso. Tudo que eu posso fazer por ela enquanto eu viver, eu vou fazer, eu vou lutar. Enquanto eu tiver forças, eu vou lutar.